Muito bem, vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o livro Céu e o Inferno desta noite. Hoje é dia 24 de abril, uma quinta-feira, 23 graus na cidade de Jaú, são 20 horas e 2 minutos. Estamos no início do capítulo 6º, Doutrina das Penas Eternas, no seu item 10, argumentos a favor das penas eternas. Voltemos ao dogma da eternidade das penas. O principal argumento que se invoca em seu favor é o seguinte: admite-se entre os homens que a gravidade da ofensa está na razão da qualidade do ofendido. Aquela que se comete contra um soberano é considerada mais grave do que a cometida contra um simples cidadão e punida com maior severidade. Ora, Deus é mais que o soberano, pois é infinito, e por isso mesmo a ofensa a ele também se torna infinita, merecendo um castigo da mesma natureza, ou seja, eterno. Refutação a esse argumento. Toda refutação é um raciocínio que deve ter o seu ponto de partida, uma base em que se apoiar, premissas, numa palavra. Encontramos essas premissas nos próprios atributos de Deus. Deus é único, eterno, imutável, imaterial, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições. Não se pode conceber Deus sem o infinito das suas perfeições, pois, sem isso, ele não seria Deus. Desde que poderíamos conceber um ser que possuísse o que lhe falta. Para que ele seja único acima de todos os seres, é necessário que nenhum o possa superar ou igualar, seja no que for. Portanto, é necessário que ele seja infinito em todos os sentidos. Os atributos de Deus, sendo infinitos, não podem aumentar nem diminuir. Sem isso, eles não seriam infinitos, e Deus não seria perfeito. Se tirássemos a Deus a mínima parcela de um só de seus atributos, não mais teríamos Deus, pois seria possível a existência de um ser mais perfeito. O infinito é uma qualidade, exclui a possibilidade de existir uma qualidade contrária que a anulasse ou diminuísse. Um ser infinitamente bom não pode ter a menor parcela de maldade, e um ser infinitamente mau não pode ter a menor parcela de bondade. Isso da mesma maneira que um objeto não poderia ser absolutamente negro com a mais leve nuance de branco, nem absolutamente branco com a mínima mancha negra. Colocado esse ponto, podemos opor ao argumento acima o seguinte raciocínio: somente um ser infinito pode criar o infinito. O homem, limitado em suas virtudes, nos seus conhecimentos, nos seus poderes, nas suas aptidões, na sua própria existência terrena, não pode produzir coisas só pode produzir coisas limitadas. Se o homem pudesse ser infinito no mal que pratica, também o poderia ser no bem que faz, e ele seria igual a Deus. Mas, se o homem fosse infinito no tocante ao bem, não faria nenhum mal, porque o bem absoluto é a exclusão de todo mal. Admitindo-se que uma ofensa temporária praticada contra a divindade pudesse ser infinita, Deus, vingando-a por um castigo infinito, seria infinitamente vingativo. Muito bom senso, não? E se ele o for, não pode ser infinitamente bom e misericordioso, pois um dos seus atributos
é a limitação do outro. Se ele não for infinitamente bom, não é perfeito. E se não for perfeito, não é Deus. Se Deus for inexorável para o culpado, arrependido, não é misericordioso. E se não é misericordioso, não é infinitamente bom. Porque daria Deus ao homem a lei do perdão, se ele mesmo não devesse perdoar? Disso resultaria que o homem que perdoa os seus inimigos, retribuindo-lhes o mal com o bem, seria melhor que Deus, que permanece surdo ao arrependimento do seu ofensor. Ele recusa pela eternidade a mais leve atenuação da pena. Deus, que está em toda a parte e tudo vê, tem de ver as torturas dos condenados. Se ele for insensível aos seus clamores pela eternidade, será eternamente impiedoso, e se for impiedoso, não é infinitamente bom. A isto respondem que o pecador que se arrepende antes de morrer obtém a misericórdia de Deus, e que o culpado pode se beneficiar com a sua graça. Não pode haver dúvida quanto a isto. Concebe-se que Deus somente perdoe aos arrependidos e seja inflexível para os espíritos endurecidos. Mas ele se mostra cheio de misericórdia para a alma que se arrepende antes de deixar o corpo, por que não faria o mesmo para aquela que se arrepende depois da morte? Qual a razão do arrependimento só ser eficaz durante a vida representa apenas um instante e não o ser durante a eternidade? Se a bondade e a misericórdia de Deus ficam circunscritas a um determinado tempo, não são infinitas, e Deus não é infinitamente bom. Deus é soberanamente justo. A soberana justiça não é mais inexorável, nem a que deixa impunes todas as faltas, mas a que considera de maneira mais rigorosa o bem e o mal, recompensando um e punindo o outro com perfeita equidade, sem jamais se enganar. Se por uma falta passageira, que resulta quase sempre da natureza imperfeita do homem, e muitas vezes decorre do meio em que ele se encontra, a alma pode ser punida eternamente, sem esperanças de abrandamento e nem de perdão, não existe nenhuma proporção entre a falta e a punição. Portanto, não há justiça. Se o culpado se volta para Deus, arrependendo-se e pedindo para reparar o mal cometido, isso equivale a um retorno ao bem, aos bons sentimentos. Se o castigo for irrevogável, esse retorno ao bem não produz efeito, desde que Deus não leva em conta o bem e não pratica a justiça. Entre os homens, o condenado que se emenda vê a sua pena comutada e às vezes perdoada. Haveria, pois, na justiça humana mais equidade que na justiça divina. Se a condenação é irrevogável, o arrependimento é inútil. Nada podendo esperar no seu retorno ao bem, o culpado persiste no mal, de maneira que Deus não somente o condena a sofrer eternamente, mas também a permanecer no mal por toda a eternidade. Não há nisso nem justiça, nem bondade. Sendo infinito em todas as coisas, Deus deve conhecer tudo no passado e no futuro. Deve saber, no momento da criação de uma alma, se ela vai falir de maneira grave para ser condenada eternamente. Se não o sabe, seu saber não é infinito. Nesse caso, ele não é Deus. Se o sabe, cria voluntariamente um ser condenado, desde a sua formação, às torturas sem fim, e nesse caso não é bom. Se Deus, tocado pelo arrependimento de um condenado, pode estender a ele a sua misericórdia e o retirar do inferno, não existe penas eternas, e o julgamento feito pelos homens está revogado. A doutrina das penas eternas
aceita de maneira absoluta, leva-nos forçosamente à negação ou à diminuição de alguns atributos de Deus. Ela é, por conseguinte, inconciliável com a perfeição infinita, pelo que chegamos a essa conclusão. Se Deus é perfeito, a condenação eterna não existe. Se ela existe, Deus não é perfeito. Invoca-se ainda em favor do dogma da eternidade das penas o seguinte argumento: a recompensa concedida aos bons, sendo eterna, deve ter como contraparte uma punição eterna. É justo proporcionar a punição à recompensa. Refutação: Deus teria criado a alma com o fim de fazê-la feliz ou infeliz. É evidente que a felicidade das criaturas deve ser o objetivo de sua criação, pois de outra maneira Deus não seria bom. E ela atinge a felicidade pelo próprio mérito. Conquistado o mérito, ela não pode perder o seu fruto, porque então degeneraria. A eternidade da felicidade é, pois, uma consequência da sua natureza imortal. Mas antes de chegar à perfeição, ela terá lutas a sustentar, combates a travar com as más paixões. Não a tendo criado perfeita, mas capaz de se aperfeiçoar, a fim de que tenha o mérito de suas obras, ela pode falir. Suas quedas decorrem de sua fraqueza natural. Se ela tivesse de ser condenada eternamente por uma queda, poderíamos perguntar por que Deus não a criou mais forte. A punição sofrida pela alma é uma advertência de que ela fez o mal. Deve ter como resultado reconduzi-la ao bom caminho. Mas se a pena fosse irremissível, seu desejo de se corrigir seria inútil. Assim, o fim providencial da criação não poderia ser atingido, porque haveria seres predestinados à felicidade e outros à desgraça. Se uma alma culpada se arrepende, pode tornar-se boa. Podendo tornar-se boa, pode aspirar à felicidade. Deus seria justo se ele recusasse esses meios? Sendo o bem o objetivo final da criação, a felicidade, que é o seu prêmio, deve ser eterna. Ao mesmo tempo, o castigo, que é o meio de levar ao bem, deve ser temporário. A mais vulgar noção de justiça, mesmo entre os homens, diz que não se pode castigar perpetuamente aquele que tem o desejo do bem e se dispõe a praticá-lo. Um último argumento em favor da eternidade das penas é o seguinte: o temor de um castigo eterno é o freio. Se o eliminarmos, nada mais tendo a temer, o homem se entregará a todos os desregramentos. Refutação: esse raciocínio seria justo se, ao eliminarmos a eternidade das penas, supríssemos toda e qualquer sanção penal. A situação feliz ou infeliz na vida futura decorre de uma rigorosa consequência da justiça de Deus. Enquanto uma identidade de situação entre o homem bom e o perverso seria a negação dessa justiça. Pelo fato de não ser eterno, o castigo não tem de ser menos penoso. Ele se torna tanto mais temível quanto mais se pode aceitá-lo, e tanto mais aceitável quanto mais racional. Uma penalidade em que não se pode crer não é um freio, e a eternidade das penas está nesse caso. A crença nas penas eternas, como já dissemos, teve a sua utilidade e a sua razão de ser em certa época. Hoje, não somente ela deixou de assustar, como acabou por semear a incredulidade. Antes de colocá-la como uma necessidade,
seria necessário demonstrar a sua realidade. Conviria, sobretudo, que se pudesse ver a sua eficácia no exemplo daqueles que a preconizam e se esforçam para a demonstrar. Infelizmente, entre eles são bem poucos os que provam pelos seus atos que realmente estão atemorizados. Se essa crença é impotente para reprimir o mal entre aqueles que dizem acreditar nela, que domínio poderia ter sobre os que não acreditam? Impossibilidade material das penas. Até aqui, o dogma das penas eternas só foi contraditado pelo raciocínio. Vamos agora demonstrar que ele está em contradição com os fatos positivos que temos diante dos olhos e que provam a sua impossibilidade. De acordo com esse dogma, o destino da alma após a morte é fixado de maneira irrevogável. Fica assim definitivamente barrado o seu progresso. Ora, a alma progride ou não? Eis toda a questão. Se ela progride, a eternidade das penas é inadmissível. Podemos duvidar desse progresso quando vemos a imensa variedade de aptidões morais e intelectuais existentes na Terra, desde o selvagem até o homem civilizado. Quando se veem as diferenças que um mesmo povo apresenta de um século para o outro, se admitirmos que não são mais as mesmas almas, teremos de aceitar que Deus cria as almas em todos os graus de desenvolvimento, de acordo com os tempos e os lugares, favorecendo umas, enquanto relega outras a uma inferioridade perpétua. Isso é incompatível com a justiça, que deve ser a mesma para todas as criaturas. É incontestável que a alma, intelectual e moralmente não desenvolvida, como a dos povos bárbaros, não pôde dispor das mesmas condições de felicidade, das mesmas aptidões para gozar dos esplendores do infinito, que tem aquela cujas faculdades já se encontram amplamente desenvolvidas. Se essas almas, portanto, não progredirem, não podem, mesmo nas condições mais favoráveis, gozar pela eternidade, senão de uma felicidade muito reduzida. Chega-se assim forçosamente de acordo com uma rigorosa justiça, à conclusão de que as almas mais adiantadas são as mesmas que antes se apresentavam como atrasadas e depois progrediram. Aqui tocamos na grave questão da pluralidade das existências como único meio racional de se resolver a dificuldade. Não obstante, a deixaremos de lado para só considerar a alma numa única existência. Consideremos como tantos que existem um jovem de 20 anos ignorante, entregue aos instintos inferiores, negando a Deus e a sua alma, desordeiro, cometendo toda espécie de maldade. Colocado, entretanto, num meio favorável, trabalha e se instrui, corrige-se pouco a pouco e, por fim, se transforma numa criatura piedosa. Não é esse um exemplo palpável do progresso de uma alma durante a vida, e todos os dias não vemos casos semelhantes? Esse homem morre em santidade numa idade avançada, e certamente a sua salvação está assegurada. Mas o que teria sido dele se um acidente o tivesse levado à morte 40 ou 50 anos antes? Estaria dentro de todas as condições para ser um condenado, e uma vez condenado, estaria impedido de realizar qualquer progresso. Eis o caso de um homem que se salvou por ter vivido bastante, e que, segundo a doutrina das penas eternas, jamais teria salvado se tivesse vivido menos,
e que poderia acontecer, o que poderia acontecer por um acidente qualquer. Mas desde que a sua alma pode progredir num determinado tempo, porque não progrediria nesse mesmo tempo, após a morte, se uma causa independente da sua vontade a tivesse impedido de fazê-lo em vida? Porque Deus haveria então de recusar os meios? O arrependimento, embora tardio, não é menos efetivo do que se viesse em tempo. Mas se desde o instante da morte uma condenação irremissível atingiu, seu arrependimento não tem mais valor para a eternidade e sua capacidade de progredir ficou para sempre anulada. O dogma da eternidade das penas é, pois, inconciliável com o progresso da alma, pois lhe opõe um obstáculo insuperável. Esses dois princípios se anulam forçosamente um com o outro. Se um existe, o outro não pode existir. Qual dos dois realmente existe? A lei do progresso é evidente, não é uma teoria, mas um fato constatado pelas experiências. É uma lei natural, lei divina, imprescritível. Assim, desde que ela existe e não pode se conciliar com a outra, é que a outra não existe. Se o dogma da eternidade das penas fosse verdadeiro, Santo Agostinho, São Paulo e muitos outros jamais teriam visto o céu se houvessem morrido antes do progresso que os levou à conversão. A esta afirmação responde que a conversão desses santos não resultou de nenhum progresso da alma, mas da graça que lhes foi concedida e pela qual se sentiram tocados. Mas isto é jogar com palavras. Se eles praticaram o mal e mais tarde se voltaram para o bem, é que se tornaram melhores. Consequentemente, progrediram. Deus lhes teria concedido, então, um favor especial, a graça de se corrigirem? Por que a eles e não a outros? É sempre a doutrina dos privilégios, incompatível com a justiça de Deus e seu amor sem distinção para com todas as criaturas. Segundo a doutrina espírita, segundo as próprias palavras do Evangelho, dentro da lógica da mais rigorosa justiça, o homem é o que as suas próprias obras o fazem, durante esta vida e após a morte. Nada ele deve a qualquer favoritismo, pois Deus o recompensa de acordo com seus esforços e o pune pela sua negligência, por tanto tempo quanto durar a negligência. O que fez São Paulo? Santo Agostinho, a gente soube que fez a Paulo. São Paulo não perseguiu Jesus, seus seguidores? São Paulo não. O Paulo de Tarso. O Saulo, né? Depois virou Paulo de Tarso. O Saulo perseguiu e ia perseguindo ele foi para Damasco para matar um sujeito lá que era seguidor de Jesus, né? Mas eu não parei de ler porque é tão racional, é tão claro, né? E não tem como a gente falar nada a respeito daquilo que cada um tem uma experiência, né? Hã? Cada um está na sua experiência, né? Não, mas esses argumentos que ele usa para refutar aqui os argumentos a favor das penas eternas são tão lógicos que não tem o que a gente parar para falar. É lógico, isso é uma lógica pura. Não é à toa que Kardec foi chamado de um bom senso encarnado na beira do túmulo, né? E realmente é bom senso puro isso, né? E em nome desses privilégios é que a igreja criou um monte de privilégios ao longo desses 2000 anos, né? Na Idade Média,
Se dizia que não, que os donos os proprietários dos burgos, eles tinham mais é que ser ricos mesmo, e aqueles que trabalhavam no burgo tinham que ser pobres mesmo, porque Deus quis assim. O rico é um privilegiado. Tanto que tem religiões que se fundamentam nisso. Só está salvo quem tem dinheiro. Tem uma facção protestante, né, que se lastreia nisso, que é os seguidores do Calvino. Né, se lastreiam nisso. Esses são os norte-americanos, são seguidores desse tipo, dessa facção do protestantismo. Né. Privilégio total. Mas esse negócio de Deus quis assim, eu perguntava para o meu pai, isso católico. Eu perguntava para o meu pai, se meu pai é meio doente, fala, Deus quis assim? Deus quis assim, então. Mas eu perguntava, porque a igreja prega. A igreja prega, a turma compra sem raciocinar. Você tem que acreditar, porque tem que acreditar. Quanta gente não é levada a ser convertida a uma determinada religião porque não pensa, porque não raciocina. Meu pai, uma vez meu tio foi na casa do meu tio, pouco antes dele desencarnar, 5, 6 anos antes de desencarnar, 8 anos antes dele desencarnar, meu tio foi na casa dele, meu tio era evangélico, ex-pastor da igreja e tal, foi lá para tentar converter ele a se tornar evangélico. No final da conversa, meu pai era um cara muito inteligente, tinha argumentos para as coisas, e ele falou, tá bom, não tem jeito, você vai para o inferno. Ele falou, eu sei que eu vou para o inferno, mas eu vou encontrar você no lugar mais quentinho que existe lá. Porque ele conhecia a peça, ele conhecia o malandro. Ele falou que pegou o dente e cutucar ele. Quer dizer, esses argumentos, para quem tem um pouco de raciocínio, um pouco de lógica na cabeça, para quem vê a Deus não como um ser que pune, um ser que se vinga, vê um Deus realmente bom, justo, misericordioso, não tem como aceitar um argumento os argumentos da penetra. Eu perguntava para o meu pai, porque tem uns livros e outros povos, né? Porque meu pai comprava, como eu falei para você, né? Fácil comprar um chocolate tudo quebrado, que era mais barato. Era um pó. Eu falei, mas pai, então pó, depois que faço isso. Mas você não vai mastigar, já vem mastigado. Nossa, era assim. Então eu não entrava na minha cabeça de criança, porque tinha uns ricos e outros pobres. Para Deus quis assim. Não, quer dizer, como eu disse, ele não tinha não pensa assim. Não é que ele não queria que você pensasse. Ele entendia dessa maneira, ele não tinha outros argumentos. Ele não tinha outros argumentos. Ele acreditava piamente na Igreja Católica. Ele era católico de carteirinha. Ele falou para a gente várias vezes, se eu soubesse que ao morrer, ele falava ao morrer, como todo bom católico, que ao morrer eu iria encontrar todos aqueles que eu amei durante a vida e que me amaram, eu me tornaria espírita agora. Quer dizer, olha a ideia desse pessoal, né? É uma ideia que ao invés de levar alento, conforto, leva sofrimento, né? Por isso que tem preces da Igreja Católica feitas por esses bispos, esses padres, estamos no vale de lágrimas, né? Que isso aqui é um vale de lágrimas, que a gente está aqui realmente para sofrer mesmo e tal. Uns absurdos que não cabe mais, não adianta. O cara para um pouquinho para pensar, com esse nível de informação que a gente tem hoje, não dá mais para aceitar esse tipo de coisa. E não vão aceitar cada vez mais, vão gerar incrédulos, vão criar incrédulos. Porque... Muito bem. Mas a última frase deste item 21 aqui, que é muito legal, né? Porque Kardec, ele coloca a coisa de uma maneira como eu nunca pensei dessa maneira. A gente sabe que é assim, mas nunca pensa com essas palavras, né? Nada ele deve a qualquer favoritismo, pois Deus o recompensa de acordo com seus esforços e o pune pela sua negligência, por tanto tempo quanto durar a negligência. Quer dizer, todas as possibilidades de melhora e de ser reconduzido ao bem e, consequentemente, de ser feliz, né?
E quando se fala em negligência, é negligência em todos os aspectos da vida. Todos os aspectos da vida. A doutrina das penas eternas passou do tempo, ou seja, está com a data de validade vencida. No tempo de Kardec, eu falei para ele, né? Não devia ter vigilância sanitária naquela época, porque se tivesse. Naquela época já estava se pedindo a hoje. A minha sobrinha, e ela falava, Ricardo, o espiritismo que ela explicou, que era as colônias. Aí ele explica alguma coisa e diz, para o rapaz da evangélica, Ricardo, você é um cara legal, pena de você ter religião. A doutrina das penas eternas passou do tempo. A crença na eternidade das penas materiais permaneceu como um poder necessário, até que o temor necessário, até que os homens pudessem compreender o poder da moral. Aconteceu como com as crianças, que podem ser contidas durante algum tempo pela ameaça de certos seres fantásticos que lhes causam pavor. Mas chega um momento em que a razão da criança recusa por si mesmo essas histórias. E então seria absurdo pretender governá-las pelos mesmos meios. Se continuarem a dizer que essas fábulas são verdadeiras e devem ser tomadas ao pé da letra, elas perderão a confiança nas pessoas. É o que acontece atualmente com a humanidade. Ela saiu da infância e se libertou dessas rédeas artificiais. O homem não é mais esse instrumento passivo que se curva à força material, nem a criatura crédula que tudo aceitava de olhos fechados. A crença é um ato de entendimento e por isso não pode ser imposta. Se durante um certo período da evolução da humanidade o dogma da eternidade das penas foi inofensivo, salutar mesmo, chegou agora o momento em que ele se torna perigoso. Com efeito, durante o momento que lhe impõe, com efeito, desde o momento que lhe impõe esse dogma como verdade absoluta, quando a razão o repele, necessariamente acontecerá uma dessas coisas. Ou o homem que deseja crer procura uma crença mais racional e se afasta daquele querem impor, ou deixa inteiramente de crer. É evidente, para quem quer estudar friamente a questão, que nos nossos dias a eternidade das penas produziu o maior número de materialistas e ateus do que todos os filósofos. As ideias seguem um curso necessariamente progressivo e não se pode governar os homens senão seguindo esse curso. Querem detê-los ou fazê-los retroceder, ou simplesmente para onde se encontram. Quando ele está avançado, seria perdê-los. Seguir ou não seguir esse movimento é uma questão de vida ou de morte, tanto para as religiões como para os governos. É isso um bem ou é um mal? Certamente é um mal aos olhos dos que, vivendo no passado, percebem que esse passado lhes escapa. Para os que veem o futuro, é o cumprimento da lei do progresso, que é uma lei de Deus. E contra as leis de Deus é inútil qualquer resistência. Lutar contra a sua vontade é querer despedaçar-se. Por que, pois, querer a toda força sustentar uma crença que cai em decrepitude e que, na verdade, produz mais mal do que bem à própria religião? Infelizmente, é triste dizer. Uma questão material domina
neste ponto, o problema religioso. Essa crença tem sido largamente explorada graças à ideia de que as portas do céu podem ser abertas com dinheiro, livrando-nos do inferno. As somas que ela tem produzido e que ainda produz são incalculáveis. Que eu diga as universais do reino de Deus por aí, né? É um imposto cobrado sobre o medo da eternidade. Sendo facultativo, o produto desse imposto é proporcional ao domínio da crença. Se esta não mais existir, a arrecadação desaparece. Viu onde está o interesse do pessoal? Isso perdura até hoje, né? Até hoje perdura. E vai perdurar por muito tempo em países como o nosso, onde o grau de escolaridade é baixo. Quanto mais baixo o grau de escolaridade, há uma tendência maior para o fanatismo, para a fanatização das pessoas. Pega países aí do Oriente, do Oriente Médio, né? Como aquele que os Estados Unidos bombardeou, Afeganistão. Aquele pessoal é fanático, são fanáticos religiosos, mas o nível de escolaridade, o grau de ignorância daquele povo é imenso, né? Então há uma tendência ao fanatismo, que é o que nós estamos vendo no nosso país, aí os evangélicos acontecerem com os evangélicos. A Igreja Universal não fizeram uma enorme na África. Eles conseguem se estabelecer em países como o nosso, onde o grau de escolaridade é baixo, e onde o governo é omisso. Porque na Inglaterra ele havia comprado no centro de Londres, se eu não me engano, um prédio imenso, e o governo foi e proibiu. Você não vai colocar sua igreja aqui não tem igreja na Inglaterra. Né? Os governos mais esclarecidos, que sabem que são malandros. Né? São malandros são lobos vestidos de ovelha, né? E com aquela conversinha fiada deles, toma o dinheiro do povo. Esse Edir Macedo, com aquele livro Nada a Perder, vendeu milhares de cópias já do livro. Está no segundo já, né? Número 2, vendeu milhares de cópias, deve estar ganhando, só nos livros deve estar ganhando uma fortuna de dinheiro. Ele está construindo a réplica do Templo de Salomão. Eu sei que ele está fazendo isso em São Paulo. As pedras vêm de um lugar específico no Oriente Médio, aonde essas pedras são exatamente a mesma pedra com que foi construído o Templo de Salomão. Custa uma fortuna. Cada bloco de pedra daquele sai de lá, é cortado lá, põe no navio, atravessa todo o Oceano Atlântico para chegar no Porto de Santos e depois é levado do Porto de Santos a São Paulo, capital, até o lugar onde está se construindo a réplica do Templo de Salomão. Se as pessoas que seguem esse sujeito pensassem um pouquinho, só um pouquinho, eles iam perceber que Jesus não construiu templo nenhum, que Jesus, se fala um monte de vezes o nome de Jesus, então, né? Se fala um monte, ele não construiu religião nenhuma, nem templo, nem batizou, nem foi batizado, mas não batizou, né? Que não tem nada disso, que tudo isso é uma grande cortina de fumaça com um único objetivo: fazer isso que Kardec falou aqui agora, tomar dinheiro do povo. Aliás, a Santa Sé foi construída dessa maneira, né? E é tudo que eles temem. Não pode acabar com o demônio, não pode acabar com o inferno de jeito nenhum, hipótese nenhuma, porque nós vamos perder o nosso poder. Nós vamos perder, primeiro, o poder financeiro, segundo, o poder político, porque você não tem influência sobre as pessoas, você perde poder político, você perde prestígio, né? O cara cai no desuso, né? Eu encaro o padre, para mim, como um cara, não como um ser normal e natural, como um porcaria. Essa é a realidade. Por quê? Porque ele sabe da mutreta, não sabe? Se você faz parte de uma quadrilha, você não sabe o que a quadrilha faz de errado? Você sabe o que a quadrilha faz. Então você é conivente com a quadrilha. Então para mim é um malandro, não é outra coisa. Eu não coloco todo mundo nesse rol porque eu conheci padres bons.
deve ter uma minoria boa. Mas não vem dizer para mim que esse Papa é um sujeito bom, porque ele é chefe da coisa. E mas já tem, sabe uma reportagem assim na Folha, e já tem inimigo lá dentro, um cardeal falou que já falam, já se ouve, o que esse argentino está querendo? É isso aí, porque já tem muita gente contra o que ele anda fazendo. Talvez ele tenha boa intenção, mas o que eu me refiro é assim, olha, não é o problema de ter boa ou má intenção. Porque certamente muitos daqueles que entram lá têm boa intenção. O problema é que você conhece o meio. Ele, para chegar a ser Papa, ele foi cardeal. E o cardeal conhece, aquilo é uma máfia. Eles agem como uma máfia. A igreja manda matar, manda prender, manda fazer tudo que a máfia manda fazer, em nome do lucro. Tudo que a máfia manda fazer. A gente sabe, existem N filmes aí que denunciam isso, livros que denunciam isso, etc. Não é? Eles tendem sempre a apoiar aqueles que estão em vantagem no momento. Quando estourou, um pouco antes da Segunda Grande Guerra Mundial, a igreja apoiou declaradamente Hitler. Declaradamente. Não é? Então, isso é mafioso. E mesmo durante a guerra, o Papa lá se omitiu, né? Omitiu. Nem lembro quem era. Não lembro quem era também. Pio alguma coisa. Pio alguma coisa. Né? Então, não vem dizer para mim que, embora ele possa ter boa intenção, não vem dizer para mim que ele não sabe das mutretas, porque sabe sim. Né? Eu conheci eu estou querendo dizer isso, eu estou dizendo isso pelo seguinte, eu conheci gente, por exemplo, taxista, uma vez que peguei o táxi, eu pegava muito táxi em São Paulo, quando eu trabalhava de mecânico de máquina de costura. Esse taxista disse para mim assim, eu era, até a semana passada, mês passado, eu era investigador de polícia civil, num tempo em que ser policial em São Paulo era uma coisa de um prestígio inigualável, porque os militares estavam no poder. Então, falou que era polícia, mandava prender e soltar até Deus, né? Tinha um prestígio total. Eu falei, mas pô, por que você deixou de ser polícia? Ele falou, porque lá ou você entra no jogo, ou você está fora dele. Para mim não precisou falar mais nada. Para mim estava dito o que tinha que ser dito. Corrupção plena. Né? Então, é isso que eu estou me referindo. Esse não aceitou e saiu. Né? Agora, em nome do cargo, em nome do poder, e você quer destruir um homem, quer destruir alguém, dê poder. Seja ele financeiro, político, social, dê poder aí. Você destrói, porque o cara começa a se achar melhor do que o outro. Melhor do que todos. Aí você destrói o sujeito. Ele acha que ele vai consertar o mundo, ele está se destruindo ele mesmo. Muito bem. Seguindo. Se esta não mais existir, a arrecadação desaparece. A criança dá o seu doce de boa vontade a quem ele promete que vai espantar o lobisomem. Mas quando a criança não acredita mais no lobisomem, prefere comer o doce. A nova revelação, fornecendo ideias mais aceitáveis sobre mais aceitáveis sobre a vida futura, e demonstrando que a salvação pode ser alcançada através das próprias obras, deve enfrentar uma oposição tanto mais forte quanto ela vem estancar a mais importante fonte de arrecadação. Ele fala outra vez, né? Outra vez tocando no mesmo assunto, dinheiro, né? Mas a gente percebe uma coisa, lidando com o centro espírita e frequentando o centro espírita aí há 40 anos, como eu frequento, que existem pessoas que não querem sair do jugo da religião. Elas preferem estar sob o jugo da religião. Elas não querem assumir o papel de dirigentes da própria existência. É interessante isso. É um fenômeno interessante. Elas preferem que alguém tome conta delas e não assumam, e não querem assumir as regras da própria existência. É interessante. Como alguém
pouquinho de malandragem, com um pouquinho de vivacidade não, diria malandragem mesmo, se torna uma pessoa endeusada, onde ela quiser. Um pouquinho de malandragem. Começa a dizer que é melhor, que não sei o que faz e acontece, pronto. Vira o santo do dia. É o que sempre acontece quando uma descoberta ou uma invenção vem modificar as situações. Os que vivem dos antigos costumes sempre os defendem, procuram desacreditar as novidades, por mais vantajosas que sejam. Acreditais, por exemplo, que a arte de imprimir, não obstante os benefícios que devia trazer à humanidade, pudesse ser aclamada pela numerosa classe dos golpistas? Não, certamente. Eles deviam maldizê-la. Assim também aconteceu com as máquinas, com as estradas de ferro e centenas de coisas. Aos olhos dos incrédulos, o dogma da eternidade das penas é uma simples futilidade que lhes provoca riso. Aos olhos do filósofo, a questão se torna grave no seu aspecto social, pelos abusos a que tem servido de motivo. O homem verdadeiramente religioso considera que a dignidade da religião depende da destruição desses abusos e, consequentemente, das suas causas. É muito interessante que um homem como Kardec, que chama o Espiritismo, que classifica o Espiritismo como uma ciência, repetidamente falar em religião, não é? Ele não está falando aqui o verdadeiro religioso. Mas quando Kardec, e a gente estudando a doutrina espírita, a gente entende esse pensamento. Kardec não está falando de religioso no sentido do sujeito ser religioso apegado a uma dessas religiões que ele está combatendo. Não é isso. A religião no sentido de respeito primeiramente a Deus, respeito em todos os aspectos e respeito ao seu próximo. Este é o sentimento de religiosidade e o pensamento de Kardec quando ele fala de um homem religioso. É um ser que ama a Deus, confia no Criador e respeita o seu próximo. Ou seja, tem respeito pela vida. Esse é o verdadeiro religioso, o homem verdadeiramente religioso, como ele cita aqui. Ezequiel contra a eternidade das penas e o pecado original. Aos que pretendem encontrar na Bíblia a justificação da eternidade das penas, podemos opor os textos contrários, que não permitem nenhuma dúvida a respeito. As seguintes palavras de Ezequiel são a mais decisiva negação, não somente das penas irremissíveis, mas também da possibilidade de recair sobre toda a sua descendência a falta cometida pelo pai do gênero humano. Olha os homens combatendo a dengue. É bom que ele passe nos dedos abertos, aí vem para dentro. Agora ele vai falar daquilo que está escrito na Bíblia, né? Palavra de Ezequiel. 1. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: que tendes vós que acerca da terra de Israel proferistes este provérbio, dizendo: os pais comerão uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá, sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor a coisa penhorada, não roubando, dando o seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com vestes.
não dando seu dinheiro à usura, não recebendo juros, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo retamente. O tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer ao seu irmão qualquer destas coisas, esse filho morrerá por todas as abominações que ele fez, e o seu sangue será sobre ele. Eis que, se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, não morrerá pela iniquidade de seu pai, mas certamente viverá. Quanto ao seu pai, porque praticou extorsão, roubou os bens do próximo, e fez que não era bom no meio do seu povo, eis que morrerá por causa da sua iniquidade. Mas direis, por que não leva o filho à iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. Está aqui, né? Está bem claro, né? Bem claro. Mas se o perverso se converter, se arrepender de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, a minha palavra, né? E fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela justiça que praticou, viverá. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não, desejo eu antes que ele se converta no seu caminho e viva. Ezequiel, capítulo 18, versículo 1 a 23. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta no seu caminho e viva. Ezequiel, capítulo 23, versículo 11. Aqui tem uma nota de rodapé, que é do tradutor, que diz o seguinte: nota-se a falta do versículo 6 do capítulo 18 de Ezequiel. A omissão foi proposital. Kardec deixou de lado este versículo porque ele se refere às ordenações judaicas da lei da pureza, superadas pelo Evangelho. Como se pode ver, conferindo-se o texto com a Bíblia. Como se pode alegar que essa omissão oculta segundo a intenção o que se já tem feito, damos aqui esse versículo: não comendo carne sacrificada nos altos, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua menstruação. Como se vê, esse versículo quebra a harmonia do texto em sua aplicação atual. Quer dizer, certamente foi interpolado, foi inserido por alguém que tem interesse em inserir. Os versículos 12, 15 e 16 foram também suprimidos, porque repetem aquelas ordenações. Quer dizer, o cara, além de escrever uma vez, repetia para os caras gravar. Tanto no original francês, como em todas as traduções correntes entre nós, ocorreu também um erro de citação que corrigimos aqui. O versículo 23 do capítulo 18 foi mencionado como pertencente ao capítulo 28. Um pequeno engano certamente gráfico, ainda hoje mantido nas próprias edições francesas e belgas. Quer dizer, para o cara ver
que Ezequiel escreve como uma refutação às penas eternas, ele precisa ter um pouco de conhecimento, um pouco de clareza de raciocínio. Senão não vai ver nunca. Para nós é claro, o texto deixa claro que há uma refutação de Ezequiel e que Ezequiel contradiz frontalmente, né, a lei das penas eternas. Mas, como não há um interesse, as pessoas não veem. Né? Eu li 4 vezes a Bíblia já. E a gente encontra passagens na Bíblia que deixam claro, textos que deixam claro a existência dos espíritos, a reencarnação, a lei de causa e consequência, bem claro. É claro que num texto que a gente tem que contextualizar para a época, né? Porque a época não é a nossa. A maneira de se expressar é completamente diferente, mas a gente percebe no texto com conhecimento espírita, a gente percebe. Essa parte aí de Ezequiel é Velho Testamento. Velho Testamento, Ezequiel é Velho Testamento, é Bíblia. Não são os Evangelhos de Jesus. Mas eu li a Bíblia toda, que é composta dos 5 livros da Bíblia, mais o Evangelho de Jesus, e você encontra textos que falam claramente, lá na Bíblia mesmo, nos profetas e tal, que falam claramente de reencarnação, falam claramente de lei de causa e consequência, de tudo aquilo que a gente encontra naquilo que Kardec escreve, no que os Espíritos ditam. É claro. E Jesus fica mais claro ainda, né? Para Nicodemos, quando ele fala com Nicodemos a respeito de reencarnação, é objetivo, né? É claro. Mas nos textos do Velho Testamento a gente encontra também. Muito bem. Vamos fazer a nossa prece? Ou alguém quer acrescentar mais alguma coisa antes disso? Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, o nosso mestre, modelo e guia. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte infinita de paz, de amor, de justiça, bondade e misericórdia, para agradecê-lo imensamente pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para aprendermos, meditarmos as questões propostas nessa noite. Sobretudo, pedir a vós, Senhor, bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e entusiasmo para que nós possamos trabalhar e dignificar a vida. E, sobretudo, coragem para poder orientá-la por um profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados que participaram do nosso encontro de estudos dessa noite, nós o declaramos encerrado.